Boa tarde, sejam então muito bem-vindos à primeira sessão do ciclo de webinars da Essência do Ambiente. São webinars técnicos que surgem com o propósito de contribuirmos para a reflexão de diversos temas da sustentabilidade que possam ter impacto nas empresas e nas instituições. Contam com a participação de especialistas do setor, parceiros da Essência do Ambiente, que fazem parte da rede de especialistas que dão suporte aos nossos serviços e aos nossos projetos. Antes de mais, permitam-me agradecer a todos aqueles que estão envolvidos no nosso ciclo de webinars e, em especial, aos que estão a participar na sessão de hoje. E para darmos início então ao webinar, peço por favor que, se possível, liguem as câmaras e desliguem os microfones para que a sessão possa fluir e realçar que o webinar vai ficar disponível, ele vai ser gravado e será depois disponibilizado a todos os inscritos. A sessão terá a duração de cerca de 30 minutos. Prometemos que vamos tentar cumprir aqui o timing e no final haverá espaço para um momento de resposta às questões que podem ser colocadas durante a sessão no chat. Assim sendo, não poderíamos começar da melhor forma. Vera Guedes, CEO da Guedes Corrente, a quem desde já agradeço a disponibilidade, que está connosco Ela já não vai atender. para. Amanhã. Peço desculpa, que temos aqui um microfone. Que está connosco para abordar aqui a temática do impacto ambiental das entidades como fator decisivo nas candidaturas a fundos comunitários. Vera, passo-lhe então a palavra. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todos e olá, boa tarde também por estarem aqui. Bem-vindos a este webinar, por terem decidido estar aqui ao final da tarde, certamente depois de um dia bastante preenchido de trabalho e com muitos desafios, também depois daqui de um dia que está hoje bastante pesado, mas acredito que vamos aqui estar num momento de partilha que vai ser bastante produtivo para todos não posso também deixar de agradecer à Essência do Ambiente pelo convite e pelo desafio de vir aqui partilhar um tema convosco, que para mim também é um tema muito presente, que temos sido desafiados nos últimos tempos para trabalhar muito nesta área e pela experiência também que tenho com mais de 16 anos enquanto consultora e também responsável pela Guedes Corrente, é com muito prazer que partilho aqui convosco todo o nosso conhecimento e conseguimos aqui também, nestes 30 minutos, não é muito, trazer alguns tópicos que para nós são muito importantes e que devem ser tidos em conta quando estamos a pensar em elaborar um projeto, quando estamos a pensar em candidatar uma ideia a um fundo comunitário e não podemos deixar não devemos descurar aquilo que são os critérios ambientais, que cada vez mais são mais impactantes naquilo que é um projeto de desenvolvimento e um projeto que vai ser financiado. Na verdade, aquilo que hoje aqui nos une, sem dúvida, que é explorar esta temática, independentemente do local onde nós trabalhamos, se trabalhamos numa entidade pública, se trabalhamos numa entidade privada, se trabalhamos numa entidade de cariz social ou na área da educação, não importa a entidade onde nós estamos a exercer, aqui todos nós estamos sentados e aqui presentes para explorar um bocadinho mais aquilo que são as oportunidades que o 2030, que o programa de financiamento que está neste momento a abrir, nos pode trazer e em especial com foco aqui muito direcionado para a sustentabilidade ambiental, que na verdade é um dos 4 pilares temáticos deste programa. Não posso deixar de referir aqui os números que são importantes. Este pacote de financiamento dispõe de 23 mil milhões de euros para desenvolver a nossa economia, para revitalizar os nossos negócios até 2027. Ou seja, é uma boa oportunidade que todos nós temos e que não devemos descurar para poder fazer crescer aquilo que é o nosso negócio, para projetá-lo para outros níveis e torná-los muito mais sustentáveis do que se calhar até então. Até porque os desafios também que, em termos internacionais, ao nível do contexto, todos os dias nos surgem, né, a toda a hora, também nos obrigam a arregaçar as mangas e a dar a volta e ultrapassar essas dificuldades, e sem dúvida que este programa vai ser uma boa âncora para nós podermos fazer isto. Neste momento vocês vão encontrar disponível muita informação sobre aquilo que é o Portugal 2030, aquilo que são os temas
deste programa, tanto em sites oficiais como sites privados, e sem dúvida que é muito importante é nós estabilizarmos a informação, é importante filtrá-la no sentido de criarmos as nossas oportunidades e conseguirmos aproveitar ao máximo aquilo que o programa nos traz. Nos últimos tempos, há aqui um elemento muito desafiador que fez com que muitos se movimentassem, que foi por parte do Governo a disponibilização do Plano Anual de Avisos para os próximos 12 meses. Aqui um elemento estratégico importante para as nossas empresas, para os nossos negócios, para as nossas instituições, por forma também a fazerem um planeamento muito mais assertivo, se assim posso dizer, daquilo que pretendem e a forma como pretendem também utilizar estes mecanismos. Sem dúvida que nós temos que nos focar neste momento em inovar os nossos processos de negócio, em crescer de uma forma sustentável e utilizar aquilo que os mecanismos nos coloca à disposição e que este pacote nos dá. Nós somos responsáveis por trabalhar e por desenvolver o nosso futuro. E aqui temos um elemento muito importante para o futuro das nossas empresas e também, sem dúvida, do nosso país. E então eu gostava aqui também de vos desafiar e pedir-vos, até porque aqui, vocês têm questões que todos os dias vos são colocadas ou que se possam colocar a vocês próprios, como é que nós podemos fazer uso destes mecanismos do Portugal 2030 de financiamento. Então eu desafiava a cada um de vocês aqui a levantar a mão, sabendo se vocês se identificam aqui com algumas perguntas que eu vos vou colocar. Se aqui alguém já se sentiu muito perdido a lidar com o labirinto burocrático, que é os fundos comunitários. E podiam aí utilizar o vosso chatzinho, podem levantar a mão, mas tem aí um reagir, que também seria interessante cada um de vocês levantar e eu perceber aqui na minha audiência quem é que se identifica com esta pergunta. Eu identifico-me, até porque também sou empresária e também passo por este desafio. Em termos também de sustentabilidade, vocês certamente perguntam-se, mas porquê é que nós estamos a fazer este webinar e porquê é que a sustentabilidade tem tanta importância nesta equação? Porquê é que ela surge aqui? Porquê é que nós estamos a fazer com que ela tenha tanto foco? Essa dúvida também me surgiu. Não sei se a vocês vos surgiu também. E posso-vos dizer, pelo que estou aqui a ver, com algumas mãos levantadas, não estão sozinhos, não é? E por isso é que estamos aqui. E por isso é que nos juntamos neste webinar para falarmos sobre este tema. E o objetivo é, em conjunto, debatermos, partilharmos e todas as questões que vocês possam ter também nos sejam colocadas para nós vos ajudarmos na sua resolução dentro daquilo que também é a nossa experiência. E o que é que eu vos queria dizer? Nestes 20 minutos, a nossa viagem aqui vai ser informativa. Vamos falar daquilo que parece-nos a nós ser o mais importante nesta fase para dar início a este tema, mas certamente depois, quando o mesmo terminar, outras dúvidas vão surgir e nós estamos aqui disponíveis também para explorá-las convosco. Então nós temos aqui um grande desafio que nos é colocado com estes programas, que é até que ponto nós conseguimos e como é que nós vamos fazer para o nosso negócio, o nosso modelo de negócio ser mais sustentável. Como é que nós vamos aproveitar todas estas oportunidades? Como é que nós conseguimos identificar as melhores oportunidades de financiamento para o nosso negócio, para o nosso projeto? E até que ponto é que a sustentabilidade é verdadeiramente um aliado na avaliação da nossa candidatura? Porque nós podemos ter uma excelente ideia, ela pode ser enquadrada, mas até que ponto é que o avaliador a avalia com os parâmetros que nós necessitamos para que ela tenha o sucesso desejado e faça parte do pacote de candidaturas aprovadas e tenhamos o financiamento para poder executar. Então, eu nestes 20 minutos que temos, já não são tantos, mas vou tentar ser um bocadinho mais rápida e não usar os 20 minutos, um bocadinho menos, vou partilhar convosco algumas das minhas experiências e também a forma como nós nos organizamos para dar resposta a estes desafios. Sem dúvida que a sustentabilidade ambiental, que é aqui o nosso tema principal, tem muito impacto naquilo que é, no que são estes programas de financiamento, não só no Portugal 2030, que nós vamos começar, mas também já tem muito impacto naquilo que foi e está a ser fechado o Portugal 2020 e também naquilo que está a ser o plano de recuperação e resiliência. É um tema que em ambos os programas já existiu e existe, que tem muito relevo e que, ao nível do Portugal 2030, nós vamos reforçar, vamos dar continuidade e
começa a ter um espaço maior, até por todas as condições que nos surgiram após pandemia e após também toda esta instabilidade económica e financeira, com estes conflitos na Europa e agora fora dela, que também estão sempre a chegar e que nos desafiam. Então, eu gostava também de aqui partilhar convosco algumas histórias, certamente alguns projetos, que provavelmente vocês, enquanto consumidores, também se revêem neles e talvez como também empreendedores também os tenham tido. Se vocês nos últimos tempos, e falando aqui de projetos mais recentes, com impacto se calhar mais imediato, nós temos visto muito as entidades locais muito preocupadas com a temática da sustentabilidade e nós temos visto os nossos municípios, nas nossas autarquias, a investir na gestão de resíduos muito mais eficiente, através de uma proximidade maior da comunidade local e também tem escolhido o método da recolha porta a porta para conseguir fazer esta divulgação e educar o consumidor final para estas práticas, através também da recolha seletiva e dos biorresíduos. Isto tem sido projetos implementados a nível nacional, não sei se no vosso concelho ele existe, no meu existe. Enquanto consultora, participei desde a sua concepção à sua implementação e inclusive agora na sua avaliação, e claramente que este foi um investimento grande por parte destas entidades, com o propósito não só do retorno do investimento, mas principalmente para a educação destas práticas ecológicas sustentáveis de toda a comunidade, e começando pelos mais jovens e até aos mais idosos, também poder ter estas práticas e reforçá-las. Nós também vimos isto nos últimos tempos nas nossas empresas, ou seja, um investimento que tem existido e financiamento também que temos procurado para energias alternativas. Em termos também de sustentabilidade, temos procurado energias renováveis, têm existido vários projetos que têm sido apoiados, em que as empresas têm investido muito no último ano, em particular, neste tipo de medidas. Também entidades de cariz social têm feito um investimento muito grande também na sua sustentabilidade e na sustentabilidade ambiental. Existiu, por exemplo, um aviso muito específico e que esteve agora novamente aberto para a aquisição de viaturas elétricas que estão a ser utilizadas pelas nossas associações, com o objetivo também de garantir que o seu processo é muito mais sustentável, com menor impacto ambiental e que, ao mesmo tempo, conseguem também ter aqui uma eficiência maior dos seus recursos e custos mais reduzidos. Isto são alguns exemplos de projetos que têm passado e que têm tido este foco ao nível da sustentabilidade ambiental. Muito ainda existe por fazer. Há muito espaço ainda no âmbito do Portugal 2030 para aquilo que é os projetos com impacto em termos de sustentabilidade ambiental. E está na hora de nós também mudarmos um bocadinho a nossa mentalidade e reforçá-la nas preocupações que temos de ter no uso destes mecanismos para podermos, no nosso dia-a-dia, fazer um maior uso destas práticas e garantir que os nossos negócios, que a nossa economia é aquela que está muito bem posicionada e será bem recomendada no que diz respeito à utilização destes mecanismos. Como eu vos disse, o Portugal 2030 novamente vem criar espaço para aquilo que é sustentabilidade ambiental, em particular em 2 programas, eu não vou estar aqui a especificar nem as esmiuçá-los, não vale a pena. Ao nível empresarial, nós, penso eu, se acharem que sim, digam-me, está bem? Que é o Compete 2030, aqui muito direcionado para o setor privado, e depois o Sustentabilidade 2030, muito direcionado para o setor público. E exatamente estes 2 programas visam e vêm prosseguir um desafio da transição climática, tem como objetivo apoiar a inovação através da descarbonização das empresas, da mobilidade, da eficiência energética e vem também aqui apostar claramente nas energias renováveis. E sem dúvida que estes desafios, nomeadamente da descarbonização, nós temos aqui um objetivo muito ambicioso e que eu acredito que possa ser alcançado, que em 2050 é alcançada a neutralidade carbónica. E isto é um objetivo que todos vamos trabalhar em conjunto em sede de projetos que vamos apresentar no Portugal 2030. Para além destes programas maiores, se assim posso dizer, temos programas mais pequenos, regionais, também têm bastante impacto em termos regionais. Temos 5 programas ao nível do continente, que estão divididos em 5 regiões, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, e temos mais 2 programas regionais das regiões autónomas, Açores e Madeira, que também eles financiam projetos no âmbito daquilo que é a sustentabilidade ambiental e também se focam nesses objetivos.
Ou seja, nós temos aqui à disposição, como podem ver, muitos mecanismos, conseguimos utilizar várias ferramentas para aquilo que são projetos que nós pretendemos desenvolver e promover e que se possam aqui enquadrar em termos de avisos ou convites no âmbito destes mecanismos de financiamento. Para além disso, há um cuidado que nós vamos ter que ter em termos de candidaturas futuras, é não só que o projeto tenha investimentos sustentáveis, mas que, em termos de avaliação do mérito da nossa candidatura, isso seja reforçado. Então, as práticas tomadas, em termos ambientais, têm que ser muito reforçadas e são muito valorizadas no que diz respeito também aos critérios de avaliação, aos critérios de mérito. E é importante também aqui tomarmos nota disso. Ou seja, enquanto promotores, todos nós vamos ter aqui vários temas que temos que equacionar, várias práticas também que temos que garantir e vamos ter que apresentar projetos e investir em soluções altamente sustentáveis para conseguirmos também ter o sucesso desejado. E sem dúvida que é importante para todos nós também contribuir para aquilo que são os indicadores nacionais. E eu partilho convosco aqui alguns indicadores que para mim são muito interessantes e que nós vamos ter que os considerar quando estivermos a pensar numa candidatura individual, que é, neste momento, Portugal ocupa o 20º lugar do ranking dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que significa que estamos bem posicionados, mas ainda não somos o número 1, o que significa que temos que trabalhar para isso. Nós já tivemos um grande crescimento e temos que continuar a crescer em conjunto, e isso só é possível se todos estivermos alinhados nesse mesmo desafio e temos 17 objetivos para trabalhar. Temos aqui muitos temas que podemos em conjunto também preconizar. Para além disso, diz-nos também aqui o Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que 98% das grandes empresas e 93% das PMEs concordam que a sustentabilidade vai trazer benefícios para o seu negócio. Significa que os nossos empreendedores, os nossos empresários estão muito conscientes da importância que a sustentabilidade tem e muito consciente da importância que ela assume nos seus negócios e assim também contribuir para a realização do objetivo maior dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por fim, também dar-vos aqui nota de um outro indicador que me pareceu muito relevante e foi um estudo feito por uma consultora este ano e que nos diz que 57% das empresas portuguesas acelerou significativamente o seu esforço em se tornar mais sustentável. Claro que este esforço é consequência do processo de instabilidade pelo qual passamos, nomeadamente nas energias, mas demonstra aqui também a vontade em que todos nós temos de fazer um caminho de recuperação e chegarmos rapidamente também aos 100% e estarmos todos alinhados. Na verdade, estamos próximos da média europeia, porque a média europeia é 58, nós estamos com 57, mas nós queremos ficar acima da média europeia, tenho a certeza. E aqui nós vemos muitas oportunidades que podem surgir e que se calhar estão escondidas e que nós temos que explorar para conseguir dar este salto qualitativo e quantitativo nestas metas. E só em conjunto conseguimos explorar isso. Ou seja, se todos juntos é que vamos conseguir lá chegar. Sozinhos vai ser mais difícil, o que significa que tem que ser com a colaboração de todas as entidades para conseguir alcançar estes números e alcançar este desafio. Então, eu agora passaria por uma parte um bocadinho mais prática, que eu acho também era importante e que eu gostava de reforçar. Quando vocês estão a conceber a vossa candidatura, eu gostava de identificar 5 elementos muito importantes e diferenciadores para os vossos projetos e que vocês têm que ter em consideração para que ele tenha sucesso. Os vossos projetos têm que estar alinhados com os objetivos estratégicos que vos acabei de identificar. Se não estiverem alinhados, não vão ter sucesso. O que significa que é muito importante que vocês conheçam muito bem os programas de financiamento, que conheçam muito bem os objetivos de sustentabilidade ambiental, neste caso os objetivos de desenvolvimento sustentável, para conseguir alinhar o vosso projeto com este desafio. E a partir daí, tenho a certeza que o avaliador lhe vai dar uma maior avaliação e vai analisá-lo com outros olhos. Porquê? Porque eu estou alinhada com aquilo que é a estratégia nacional. Para além disso, é muito importante, para além do impacto do projeto de curto e médio prazo, o impacto de longo prazo que o projeto vai ter em termos de sustentabilidade ambiental. Ou seja, é importante que os nossos projetos demonstrem um impacto ambiental positivo
ao longo do tempo e que não sejam apenas resultados imediatos. É importante que a gente consiga transferir e consiga demonstrar que o investimento que se está a ter vai ter impacto agora, mas vai ter um impacto muito maior no futuro. E a partir daí eu tenho a certeza que estes projetos se tornam muito mais atraentes para os avaliadores e conseguem ter uma avaliação de mérito muito melhor. Isso o que é que vai demonstrar, se nós tivermos esta visão, que esta iniciativa é sólida e existe um compromisso genuíno por parte dos seus promotores com a sustentabilidade, que não é só pelo momento, não é só pela moda, é algo com o qual eu me estou a comprometer e quero efetivamente mudar. Para além disso, os nossos projetos também têm que estar muito alinhados com a inovação e eficiência. Nós temos que utilizar aquilo que a tecnologia nos dá, ter projetos inovadores que levem a uma maior eficiência dos nossos recursos. E aqui também voltamos a falar da água, da energia, dos materiais, tudo aquilo que nós podemos otimizar através do uso da tecnologia e através também de processos inovadores. E isso será um grande trunfo em cada uma das candidaturas e vai torná-la muito mais competitiva e vai torná-la muito mais diferenciadora. Não apenas nós reduzimos, na verdade, o impacto ambiental dos nossos investimentos e do nosso processo produtivo, do nosso processo em termos de serviço, mas vamos ter também, em termos de resultados futuros ao longo do tempo, em termos económicos, impactos positivos. E é muito importante terem sempre em atenção que estes projetos têm que ser altamente inovadores e têm que ter a eficiência aqui garantida. Outro aspecto, o quarto aspecto, que para mim é muito importante. É verdade que nós conseguimos fazer muitos projetos sozinhos, sem dúvida, mas se calhar, se formos juntos, é mais rápido, é mais fácil, é mais eficiente. Então, este novo quadro promove e preconiza ainda mais a existência de parcerias e a colaboração entre entidades, o que significa que é muito importante nós juntarmos a experiência de várias e as competências de várias entidades, fortalecemos o nosso projeto e fortalecemos também em termos de sustentabilidade o mesmo. Isso vai demonstrar que estamos unidos, que há aqui uma iniciativa com um alcance maior e um compromisso também coletivo e que não estamos a trabalhar sozinhos. O que significa que juntos conseguimos alcançar metas de sustentabilidade muito maiores e muito mais rápido. E é importante, então, termos sempre em conta que, quando estamos a conceber um projeto, que parcerias podemos estabelecer e que sinergias podemos trazer para o mesmo. Por fim, e bastante importante, porque também como na gestão, o que não é medido não é gerido, é importante em termos também de sustentabilidade de candidatura nós termos aqui elementos de medição e de monitorização. Nós temos que garantir que o sistema é robusto, que o sistema é monitorizado e que em termos de impactos ambientais, e isso pode ser uma grande vantagem. Não estamos só a dizer na candidatura que temos elementos que nos vão garantir a sua sustentabilidade e um grande impacto ambiental, não, nós vamos demonstrar, nós vamos medir, nós vamos monitorizar. E isso vai demonstrar da nossa parte, enquanto promotores da candidatura, que somos sérios, estamos comprometidos em alcançar os objetivos a que nos propomos. E também, se necessário, no percurso da execução da candidatura, nós conseguimos implementar rapidamente melhorias, ajustes que nos aceleram o processo e não nos fazem desviar do caminho. E então, aqui, o quinto ponto é muito importante terem atenção e por norma, pela experiência, é muito descurado. E aquilo que eu recomendo é neste novo quadro, vamos agora acompanhar com rigor e vamos monitorizar a todo o tempo os resultados, que é para não chegarmos ao fim e não sermos surpreendidos com resultados que não esperávamos ou com iniciativas e um impacto que não esperado. Então, resumindo aqui, quais são os 5 elementos diferenciadores que nós temos que garantir na elaboração da nossa candidatura? O alinhamento estratégico, o alinhamento com os objetivos estratégicos, o impacto de longo prazo, a inovação e a eficiência do nosso investimento, estabelecer parcerias e colaborar com diversas entidades e medir e monitorizar todo o projeto e todo o investimento. Então, depois de termos toda esta estratégia montada e o nosso conceito sobre estes princípios, é importante passarmos para a fase agora da submissão da candidatura. Ou seja, nós vamos aqui idealizar, não estamos aí neste momento, não estamos aí, mas como é que ela será? E aqui, em termos de fundos comunitários, neste momento, é importante ter-se um processo que garanta o sucesso. E aquilo que eu vou partilhar convosco é o nosso processo, são as etapas que as etapas pelas quais passamos, em termos de serviço que promovemos também em termos de consultoria, para garantir o sucesso
na submissão e depois o sucesso também da aprovação. E pela experiência que nós temos de mais de 16 anos, este foi o processo que nós montamos. É um processo simples, mas que tem muita eficácia. E como tal, pelo menos e conseguimos demonstrá-lo pelos resultados que temos obtido e que facilmente são quantificáveis. Então, vou partilhar essa minha experiência também para vos dar estes elementos que possa ser importante para vocês quando estiverem aqui a montar, a conceber a vossa própria candidatura. Mas, antes disso, também gostava de reforçar outro aspecto, não menos importante, e que muitas vezes condicionam o trabalho subsequente e que parecem passos, etapas à partida fáceis de cumprir, que nem possam parecer questionáveis, mas que podem colocar em causa todo o trabalho feito, se não forem assegurados. Que é nós termos a garantia do acesso às plataformas eletrónicas, porque tudo isto é eletrónico hoje em dia, e ter responsáveis pelas plataformas, saber onde estão os logins e as passwords de acesso, porque muitas vezes não sabemos onde elas estão e chegamos ao fim para submeter uma candidatura e somos confrontados com a sua não existência, e é importante previamente garantir isso, aceder às plataformas, verificar como é que elas funcionam, estarmos também habituados ao seu manuseamento e depois ter aqui também uma situação financeira, uma situação económica equilibrada por parte das entidades, todas elas, públicas ou privadas. Porque se estes dois pontos não existirem, o trabalho e as etapas que eu vos vou apresentar podem ser colocadas em causa. E vocês vão estar a trabalhar e depois, no fim, não vão conseguir rentabilizar todo o vosso esforço e não vão conseguir rentabilizar os vossos recursos. Então, passamos aqui para as 5 etapas e 5 passos que devem cumprir na submissão das vossas candidaturas. E o primeiro que nós utilizamos e preconizamos e que implementamos é a identificação dos programas e dos avisos, convite, onde a nossa ideia se enquadra. É fundamental nós fazermos esse trabalho de casa bem feito. Porque se não for bem feito, pode levar que a nossa ideia, o nosso projeto, desculpe a expressão, caia por terra. Ou porventura chegue à submissão e bata na trave. Porquê? Porque se não cumprir aquilo que são os princípios fundamentais do programa, aquilo que é os seus requisitos, ou não cumprir as regras do aviso aberto, ele depois não tem a forma de andar e de avançar e é colocado em causa todo o trabalho desenvolvido. Então é fundamental nós identificarmos muito bem o programa, identificarmos muito bem o aviso e percebermos se aquele aviso dá resposta ou não à nossa intenção. Porque podemos ter avisos que à partida parece-nos que respondem à nossa necessidade, mas podemos ter outras oportunidades melhores que essa e condiciona depois a execução do projeto. É fundamental que se conheça muito bem todos os programas disponíveis, que se conheça muito bem todos os avisos que estão também disponíveis, e neste momento, como eu vos partilhei há pouco, isso é possível. Vocês têm uma ferramenta por parte do Governo, que é o plano de avisos, onde vocês conseguem verificar quais são os avisos que vão abrir, ou seja, conseguem, em termos estratégicos, também fazer esse trabalho de casa e perceber qual é aquele que se adequa mais ao vosso projeto. Depois de vocês identificarem o programa e o aviso, passamos a uma segunda etapa, que é a leitura do mesmo, de forma muito cuidadosa e muito minuciosa, e verificar todas as regras que lá estão colocadas, não só no aviso, mas também na legislação complementar, em toda a regulação que existe sobre ele. Então, como eu vos estava a referir, é importante nós lermos de forma muito cuidadosa todas as condições, todos os requisitos, todos os critérios de elegibilidade, perceber se aquilo que nós pretendemos fazer se enquadra em termos de projeto, se a despesa que nós pretendemos realizar se enquadra em termos de elegibilidade, para não apanharmos surpresas desagradáveis, e depois, se verificarmos que sim, então prepararmos a etapa seguinte, que é a preparação da documentação para a candidatura. E aqui nós temos também que cumprir aquilo que é identificado no aviso, reunir toda a documentação que nos é pedida e garantir que a mesma está adequada, que é assinada pelas entidades responsáveis e que todos os estudos que também são necessários de entregar, muitas vezes temos estudos de viabilidade ou outro tipo de estudo, também estão garantidos. E aqui é fundamental nós fazermos bem este trabalho, porque se não fizermos, a nossa candidatura também é colocada em causa. Temos um quarto ponto bastante importante, que na verdade eu considero como sendo o principal, mas só faz sentido começá-lo, todos os outros a gente já tenha feito, que é a elaboração
do projeto, ou seja, a elaboração daquilo que nós designamos da memória descritiva. E aqui desenvolver uma proposta de projeto bem estruturada, que deve incluir uma descrição bem detalhada de todas as ações, de todos os investimentos, ter um plano financeiro muito detalhado, ter uma identificação clara de parceiros, se ela existir, e identificação das suas sinergias, e todos aqueles elementos que porventura o aviso nos possa pedir e que são específicos daquele aviso em concreto. Mas a memória descritiva é o elemento fundamental para que o avaliador consiga fazer o seu trabalho, e também é muito importante que esta memória descritiva tenha em conta os critérios de avaliação e saber se responde aos critérios de avaliação. Porque, na verdade, aquilo que o avaliador vai estar a fazer, quando olhar para a memória descritiva, ela pode ser densa, pode estar muito bonita, com muitas imagens, com muitos floreados, como assim se costuma dizer, mas se ela não for assertiva naquilo que são os critérios de avaliação, ou seja, é preciso fazer check, verificar ponto a ponto se eu dou resposta, não nos vale nada. Porque aquilo que o avaliador vai fazer é olhar para a sua grelha de avaliação e verificar se aquilo que está na memória descritiva cumpre ou não cumpre os critérios de avaliação. Então, um dos elementos que nos tem que sempre acompanhar na elaboração do projeto é aquilo que são os critérios de avaliação desse mesmo documento. E nós fazemos, no fim da sua elaboração, check, verificar se cumprimos ou não cumprimos algum dos pontos. Se não cumprimos, devemos refazer, mas também pode ser assumido e saber logo à partida que ele não é cumprido. Isso também acontece. Nós já à partida já sabemos que não conseguimos cumprir. E está tudo bem. Temos essa consciência, que é para depois não sermos surpreendidos com a avaliação depois que possa ser feita. Depois de tudo preparado, tudo pronto, vamos ao passo final, que é a submissão eletrónica da nossa candidatura. Tudo isto é feito neste momento em plataformas eletrónicas, por isso é importante nós garantirmos que temos os acessos, que eles são controlados, temos toda a informação também para colocar na nossa plataforma e não deixarmos esse trabalho para o último dia. Porquê? Porque as plataformas, por vezes, por subcarga, não funcionam e não vamos ter o bom português, deixar tudo para a última. Vamos começar a antecipar as coisas e fazer com a submissão antecipadamente, pelo menos um dia antes do término do prazo, mas eu diria que era importante fazer bem mais do que isso. Até porque nós temos avisos, e é preciso ter cuidado, esse é um alerta que vos deixo, que não só o prazo é o limite, mas também temos outro limite, que é o esgotar a dotação com todas as candidaturas já recebidas. Então, se alguns forem extremamente rápidos, esgotam a dotação e o aviso fecha, o que significa que perdemos a oportunidade. Hoje em dia, acho que não necessitamos chegar aí, até porque já conhecemos os programas, temos informação sobre ela, conseguimos ter um planeamento sobre os avisos, porque há um plano de avisos, conseguimos preparar-nos para aquilo que vai abrir e não temos que perder essa oportunidade porque nos deixamos para o fim, ou ficamos para o último dia. Podemos garantir que fazemos isso antecipadamente e que temos o sucesso desejado. Porque aquilo que também me diz a experiência, os avisos, ao nível do planeamento que o governo fez, eles nunca vão ser antecipados. Eles vão sempre ser postecipados, ou seja, sempre, em limite eles atrasam. Nunca um aviso que está previsto em outubro é lançado em setembro, não me lembro disso. Mas um aviso que está previsto em outubro ser lançado em dezembro é o mais normal. O que significa que, se nós nos prepararmos para outubro, também estaremos preparados para dezembro. É importante nós fazermos essa preparação o quanto antes para não sermos surpreendidos. Então, aqui também resumindo, temos 5 passos a seguir. A identificação do programa e dos avisos que nos possam dar resposta à nossa necessidade. Temos também aqui a leitura das regras do aviso, que temos que ter esse cuidado. A preparação de toda a documentação, sem exceção. Tudo isto, a documentação tem que ser toda ela submetida para que a nossa candidatura não seja rejeitada por falta de documentação. Elaborar o projeto e submeter toda a candidatura. Antes de terminar, eu gostava de vos dizer que, como também vos disse há pouco, existem vários recursos neste momento disponíveis. E eu recomendo que o recurso que deve ser dado a prioridade é o recurso oficial, aos portais oficiais. Vocês têm neste momento o Portugal do 2030 com muita informação, recorram a ele. Tem também, dentro do Portugal 2030, uma área específica para os avisos que estão em vigor, tem uma área específica para o plano anual de avisos. Recorram a essa informação em primeira instância e depois podem recorrer a outro tipo de informação, e também usem e utilizem e habituem-se ao portal do Balcão dos Fundos, também para ser mais fácil para vocês o manuseamento futuro e conseguirem rapidamente também
depois de alcançar os resultados. Aquilo que é importante também para aqui reforçar, se vocês, aquilo que eu vos recomendo é que façam isso com regularidade, essa pesquisa, essa utilização destes instrumentos. Se não conseguirem, então que encontrem as melhores entidades parceiras para fazer esse trabalho para vocês, que consiga também fazer-vos chegar esse conhecimento rapidamente e atualizado. Porquê? Porque não podemos deixar passar a oportunidade. É importante, neste momento, nós estarmos em cima do acontecimento, é importante nós não deixarmos fugir essas oportunidades para nós ou para quem possa estar à nossa volta e utilizar os recursos que nos vão ser dados e da melhor forma. Se, porventura, virem que têm dúvidas e que não conseguem interpretar da melhor maneira todos estes portais, as próprias entidades oficiais também têm mecanismos de esclarecimentos, têm canais de comunicação rápidos e aquilo que também vos recomendo é usem esses canais, coloquem-lhe as dúvidas, as questões, para não estarmos a fazer suposições ou a fazer entendimentos que não são os mais corretos e o melhor é sempre colocar-lhes as dúvidas para que eles nos respondam e que se ficam esse registro. Bem, eu tentei ser rápida, não sei se cumpri ou não os 20 minutos, mas deixei aqui, o meu foco foi deixar-vos aqui os pontos mais importantes. Nós também, para além da gravação que vai ser disponibilizada, vamos disponibilizar um e-book deste webinar com todos estes pontos para que vocês possam também ter convosco, possam utilizar esta informação estruturada que partilhei aqui convosco e que a possam também utilizar no vosso dia-a-dia. E para nós é importante que vocês façam uso dela e que ela vos seja útil. Agora, eu deixaria aqui um momento de perguntas, não sei se tenho aqui alguma ou não. E se há aqui algum ponto que queiram ver esclarecido, porque eu possa ter sido demasiado rápida, porque eu por vezes ligo muito o acelerador. Se quiserem ir colocando no chat, nós também vamos vendo por aqui. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, queira aqui partilhar. Alguma experiência que também queira partilhar connosco. Ou fui extremamente esclarecedora que não há dúvidas? Estranho. Temos aqui uns pontinhos a escrever, vamos aguardar. Temos então aqui uma pergunta da Teresa, que nos questiona se o meu projeto nada tiver relacionado com o ambiente e ponto-chave nesta matéria de sustentabilidade, devo acautelar? Sim, deve acautelar. E principalmente olhando para aquilo que são os critérios de avaliação, verificar o que é valorizado em termos de sustentabilidade, porque neste momento existem vários avisos cujo âmbito direto não é a sustentabilidade, mas que na sua avaliação os têm em conta. E aquilo que verificamos é que também todas as práticas instituídas e consideradas ao nível de projeto são valorizadas na lógica da sua sustentabilidade. Okay. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. Penso que não haverá então mais questões. Obrigada, Vera, pela excelente reflexão e partilha. E terminamos assim o nosso primeiro webinar deste trimestre. Muito obrigada a todos pela participação. Se pretenderem esclarecer alguma dúvida, podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail projetos@essenciadoambiente.pt. Para quem ainda não se inscreveu nos próximos webinars,
podem espreitar o nosso website para conhecer as novas temáticas e oradores. Temos então também, em breve, a anunciar os temas e datas de 2024, mas podem ir acompanhando as novidades na nossa newsletter e nas nossas redes sociais. Obrigada a todos e até breve. Obrigada a todos também por estarem aqui, obrigada uma vez mais pelo convite e lembrem-se todos que é aquilo da nota que eu vos deixo aqui final, que o futuro é aquilo que nós fazemos dele. E então cabe-nos a nós fazer um excelente futuro. Muito obrigada, Vera. Obrigada a todos.